E aí, investidor, seja muito bem-vindo ao canal Rei das Finanças. 7. Se você é novo por aqui, esse é o seu canal de educação financeira, onde a gente destrincha os melhores investimentos do mercado. Analisa fundos imobiliários, ações e tudo que pode fazer o seu dinheiro trabalhar por você. E se você já faz parte da família Rei das Finanças 7, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Você já imaginou ter uma parte de alguns dos shoppings mais importantes do Brasil? Plaza Sul em São Paulo, Carioca Shopping no Rio de Janeiro, Catarina Fashion Outlet em Santa Catarina, pois é exatamente isso que o XPML 11 oferece aos seus investidores. Hoje vamos mergulhar na história completa deste que é um dos maiores fundos imobiliários de shopping centers do Brasil. E você vai descobrir quanto teria ganhado se tivesse investido R$ 1.000 em diferentes momentos da história deste fundo. Fica comigo até o final, porque os números vão te surpreender. O XPMOS, negociado na bolsa com o XPML 11, nasceu em setembro de 2017, mas sua primeira negociação oficial na B3 aconteceu em dezembro daquele ano. O fundo foi criado pela XP Investimentos, tendo a XP Vista Asset Management como gestora, com um objetivo muito claro e ambicioso: gerar renda consistente e previsível, através da exploração de shopping centers pelo Brasil e também buscar ganhos de capital comprando e vendendo estes empreendimentos de forma estratégica no momento certo. Desde o início, a proposta foi audaciosa e bem definida: focar exclusivamente em shoppings dominantes localizados nas principais metrópoles brasileiras. E quando eu digo dominantes, estou falando de shoppings que são referência absoluta em suas regiões com alto fluxo de pessoas todos os dias, lojas de marcas reconhecidas nacionalmente e internacionalmente e que representam verdadeiros pontos de encontro e lazer para a população local. A classificação oficial do fundo pela ANB e meia deixa isso bem claro. Ele é um FI de renda com gestão ativa focado em shoppings. Isso significa que estamos falando de um fundo de tijolo, onde você investe diretamente em imóveis físicos e não em papéis ou recebíveis. Além disso, a gestão é ativa, ou seja, os gestores estão constantemente analisando oportunidades de compra e venda de ativos para melhorar a performance do portfólio. Não é um fundo que simplesmente compra e fica parado esperando os aluguéis caírem na conta. Há um trabalho constante de otimização e estratégia por trás de cada decisão. Nos primeiros anos de vida, o XPML 11 cresceu através de aquisições estratégicas muito bem pensadas e também através de ofertas públicas de cotas para captar recursos e expandir o portfólio. O fundo começou com alguns ativos iniciais e foi expandindo seu portfólio de forma consistente e planejada ao longo dos anos. Uma das características mais marcantes e interessantes da estratégia do XPML 11 é que ele não compra shoppings inteiros. Isso mesmo que você ouviu. A estratégia principal é adquirir participações em diversos empreendimentos diferentes, diversificando bastante o risco e, ao mesmo tempo, ganhando exposição aos melhores e mais rentáveis ativos do mercado brasileiro. Essa diversificação é fundamental porque, se um shopping específico passar por dificuldades, o impacto no fundo como um todo é diluído entre os diversos outros ativos do portfólio. Em 2022, o portfólio do XPML 11 já tinha alcançado um tamanho muito expressivo, contando com 15 shopping centers espalhados pelo Brasil, somando aproximadamente 540 mil metros quadrados de área bruta locável e impressionantes 2.900 lojas operando dentro desses shoppings. Naquele mesmo ano, o fundo fez uma aquisição importante no Nordeste ao comprar 9,05% do shopping da Bahia, um dos principais e mais tradicionais shoppings de Salvador e de toda a região nordestina. A área própria do fundo, ou seja, aquela que pertence diretamente ao XPML 11, somava 142 mil metros quadrados de área bruta locável. Janeiro de 2024 marcou uma das expansões mais significativas da história do fundo. E o XPML 11 anunciou oficialmente a aquisição de participações em 3 grandes shoppings que pertenciam a Aulus. Uma das maiores administradoras de shopping centers do país. Foram adquiridos 9,9% do Plaza Sul Shopping, localizado em São Paulo, um dos maiores,
mais tradicionais e movimentados shoppings da capital paulista. Além disso, o fundo comprou 20% do Carioca Shopping, no Rio de Janeiro, e 10% do Shopping Tijuca, também na Cidade Maravilhosa. Essas 3 aquisições fortaleceram imensamente a presença do fundo no eixo Rio-São Paulo, que concentra a maior parte do poder de consumo do Brasil e onde estão os shoppings mais valorizados e rentáveis do país. Mas a história não para por aí. Em maio de 2024, o XPML11 fez história no mercado de fundos imobiliários ao captar impressionantes 1 bilhão e 800 milhões de reais na sua 11ª emissão de cotas. Foi a maior oferta de fundos imobiliários do mercado brasileiro naquele ano inteiro. Esse número gigantesco demonstrou claramente a enorme confiança que os investidores têm na gestão do fundo e na estratégia de longo prazo do XPML11. Afinal, ninguém coloca bilhões em um fundo que não inspira confiança, não é mesmo? O portfólio do fundo sempre priorizou qualidade acima de quantidade. Entre os ativos que fazem parte do XPML11, destaca-se especialmente o Catarina Fashion Outlet, localizado em Santa Catarina, que conta com um mix de mais de 260 operações de marcas exclusivas e premium como Burberry, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Nike e Adidas. Esse empreendimento foi eleito diversas vezes como o melhor outlet premium de todo o Brasil, o que mostra o nível de qualidade dos ativos que o XPML 11 busca ter em seu portfólio. Agora chegamos a 2025, um ano que trouxe uma das maiores e mais controversas movimentações da história do fundo. Em agosto deste ano, o XPML 11 anunciou publicamente a venda de participações em nada menos que 9 shoppings do seu portfólio. A operação gigantesca foi estimada em 1 bilhão e 600 milhões de reais e foi fechada com a Risa Real Estate. Atualmente, o XPML 11 possui mais de 56 milhões de cotas distribuídas entre mais de 600 mil cotistas, sendo um dos fundos imobiliários mais populares e mais negociados de toda a Bolsa brasileira. A taxa de administração cobrada é de 0,55% ao ano, sobre o patrimônio líquido, que é considerada bastante competitiva e justa quando comparamos com outros fundos do mesmo segmento e porte. Agora vamos ao que todo mundo realmente quer saber. Quanto você teria ganhado investindo no XPML 11? É importante destacar primeiro que o fundo começou a ser negociado em dezembro de 2017, então não temos dados históricos completos de 10 anos ainda, mas vamos trabalhar com todas as informações que estão disponíveis para fazer as melhores estimativas possíveis. Se você tivesse investido R$1.000 há um ano atrás, lá em outubro de 2024, com base nos dados mais recentes disponíveis, nos últimos 12 meses, o fundo apresentou uma valorização da cota de aproximadamente 11,96% e distribuiu cerca de R$ 11,04 em dividendos por cota, resultando em um dividend yield de 10,42% ao ano. Fazendo as contas, se você tivesse investido R$1.000 há exatamente um ano, considerando o retorno total, que inclui tanto a valorização da cota quanto os dividendos recebidos, você teria algo em torno de R$ 1.220 a R$ 1.240 hoje. Isso representa um retorno impressionante de aproximadamente 22 a 24% em apenas 12 meses, o que supera com folga a inflação do período e também supera a rentabilidade da maioria dos investimentos de renda fixa disponíveis no mercado. Hoje, o XPML 11 está vivendo um momento de profunda transformação em sua história. A venda dos 9 shoppings representa uma mudança estratégica muito significativa na composição do portfólio. O fundo está agora mais enxuto, mais focado em ativos considerados premium pela gestão e com bastante caixa disponível para aproveitar novas oportunidades que certamente surgirão no mercado imobiliário nos próximos meses e anos. Vale lembrar sempre que rentabilidade passada jamais garante resultados futuros, que fundos imobiliários são investimentos de longo prazo e que existe uma tributação diferenciada nesse tipo de ativo. Os dividendos mensais eles são totalmente isentos de imposto de renda para pessoas físicas, mas a venda de cotas na bolsa é tributada em 20% sobre o ganho de capital obtido. E você, o que acha de tudo isso? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Se este vídeo foi útil, deixe aquele like e se inscreve no canal para não perder as próximas análises. Um abraço do Rei das Finanças 7 e até a próxima.